Cruzoé, uma ilha no jornalismo. Gente, agora vamos lá, o que mais que a gente tem na Cruzoé? Vamos ver, que a revista está cheia. Lembrando, revista Cruzoé sai hoje nas bancas. Não tem jeito, eu vou falar sempre que ela sai nas bancas. Não tem jeito. Revista, para mim, eu gosto do papelzinho lá, você vai folheando, dá aquela riscada. Aí, chegou, revista Cruzoé. Já nas, mas, na verdade, ó, site, vocês acessam lá, o antagonista.com.br, e lá em cima tem revista Cruzoé. E vocês clicam lá e vão ver todas as matérias que eu vou falar agora. Cadê? Cruzoé, primeira matéria, matéria de capa. Opa, volta aí, Matheus, matéria de capa. O novo ataque da Lava Jato, a Lava Jato. A matéria é de Vanessa Lilpet e fala sobre delegados da Polícia Federal que atuaram na operação da Lava Jato estariam sendo escanteados e temem retaliações do governo Lula. Essa é uma matéria assinada por Vanessa Lilpet. Está lá a matéria de capa da revista Cruzoé. Tem também uma outra matéria que é bem interessante. Essa matéria, se eu não me engano, está bem pequena, mas eu acho que é Carlos Graeb que assina, sobre Flávio Dino. Deixa eu abrir até aqui, na minha, o antagonista. Isso mesmo, Flávio Dino, que fala sobre o ministro do barulho. Flávio Dino é um personagem que a gente sempre está falando no noticiário. Ele é o ministro da Justiça do governo Lula, e volta e meia ele aparece dando alguma declaração, muitas delas polêmicas, muitas dessas declarações polêmicas, e nessa matéria dá para ter um panorama de quem é Flávio Dino, como que é a atuação dele e como é que foi a gestão dele lá no Maranhão. Ele foi governador do Maranhão. Próxima matéria, cadê? A polícia mais mortal do país, no estado mais mortal do país. Essa matéria é assinada por Gui Mendes e ela traz um raio-x da polícia da Bahia. A gente teve os casos de morte durante a operação lá na Baixada Fluminense, não, na Baixada Santista, se eu não me engano, foi em São Paulo, mas a gente também tem vários casos em operações no estado da Bahia. Então, essa matéria de Gui Mendes, ela traz um raio-x de como funciona e quais são os casos envolvendo denúncias sobre a polícia do estado da Bahia. Tem agora uma reportagem que é o último suspiro dos sindicatos no Brasil. Essa reportagem é de Gustavo Roque. Olha, minha vista tá boa, viu? Tá bem boa. Gustavo Roque, ela traz, como é que se diz, um panorama da atuação dos sindicatos no que tange principalmente aquelas taxas, aquelas contribuições. E aí a gente tem também, uma reportagem de Gustavo Roque, isso mesmo. Próxima, o que mais que a gente tem? Reportagem sobre a Argentina, de Caio Matos. Caio Matos, ele é o nosso setorista de internacional, ele é o homem de internacional, de O Antagonista e da Cruzoé, e ele fala sobre as primárias das eleições gerais, que ocorrem no domingo agora. É uma acirrada disputa lá pela presidência da Argentina. O que mais que a gente tem? E a ozonioterapia. Essa é uma entrevista que, com certeza, vale a pena ler. Foi um assunto que deu muito o que falar essa semana, minha gente. A liberação da ozonioterapia para alguns tratamentos. Então, a gente tem essa entrevista com Natália Pasternak sobre essa situação que tem sido chamada por alguns de negacionismo, ou seja, o governo do PT, que por muito tempo criticou a liberação de remédios que não têm comprovação científica para o tratamento da Covid, estaria liberando o uso da ozonioterapia, que também eu não sei se dá para usar a palavra medicamento, mas, enfim, é uma substância que também tem uma comprovação ainda em estudo. Então, essa é uma entrevista que, particularmente, eu aconselho vocês bastante a lerem. Próxima. Pronto, Rui Goiaba, negacionismo, ela fala bastante, de uma forma caricata, mas fala sobre isso, sobre esse negacionismo que está na moda. O artigo sobre... Esse é meio ambiente, não é isso? A diferença entre o bem e o mal não está... Cadê? A diferença bem e mal não está em que os meninos do Morro do Alemão chamam de a coisa em si,
mas e quem defende tal coisa? Esse é um artigo que ele é assinado por Orlando Júnior. Tem coisa pra caramba na revista, tá bem completa a revista, tem mais artigo. E, não, agora sim, achei a assinatura, Volta Madureira. Pois é, o Agamenon Mendes Pedreira, que é escrita pela Hubert Você, Burri, esse personagem, a gente trata da chacinoterapia, que também é outro tipo de terapia, junto com a ozonioterapia, né, liberada aí pelo governo, né, entre outras terapias alternativas, né, como tem a enematerapia, a cromoterapia, então tudo hoje debaixo do guarda-chuva do SUS. Parece que o Lula vai também regularizar a cachaçoterapia, a terapia à base de cachaça, né, que também vai ser considerada de valor científico. Então, a Agamenon trata desse assunto, né, começando pela chacinoterapia, tão praticada lá, né, pela Polícia de São Paulo, pela Polícia da Bahia, tudo a ver com a Cruzoé, e também relata um tratamento que a Agamenon fez à base de ozonioterapia. É imperdível esse artigo, e ele fala também da questão do relógio, do Rolex platinado, que o coronel Mauro Cid queria vender por $60 mil, né? O tal do relógio, que não se sabe de quem era, se foi presente, se não foi, enfim. O problema é que a gente precisa realmente ler a Cruzoé, ler o artigo do Agamenon, para poder rir um pouco, né, e relaxar no final de semana, porque segunda-feira, mais escândalo por aí, mais caso de polícia. Esse o nosso destino, a nossa cruz, que a gente tem que carregar, não é, Júlia? Por enquanto fica assim. Não, Madureira, não fala em cruz para carregar, não, Madureira. Hoje é sexta-feira, eu quero saber da cachaçoterapia, cervejoterapia. Na verdade, eu gosto da vinhoterapia. Temos? Opa! Já é mais sofisticada, já é uma coisa mais, né? A cachaçoterapia é uma coisa mais popular, né? É uma política mais social, né? De integração social, mais barata. A vinhoterapia, né? A enoterapia, para a gente fazer o nome mais sofisticado, aí já é uma coisa mais para bacana, para o pessoal da diretoria, vocês que estão aí em Brasília, no Lago Sul, né? Enquanto isso, o resto do Brasil fica na base da cachaça mesmo, que é o que dá para comprar, né? Assim, eu vou te dizer, eu sou de Pernambuco, não sei se todo mundo sabe, não é? Mas eu sou de Pernambuco e tem lá em Garanhuns, tem um local que tem várias cachaças e tal. Eu fui uma vez para conhecer e eu vou te dizer, ô Madureira, tem cachaça que tá bem mais cara do que vinho, viu? Não, tem, tem. Tem cachaça que tá bem mais chique do que os vinhos que eu ando tomando. Aquelas cachaças lá do Vale do Jequitinhonha, de Salinas, de Minas, são caríssimas, são caríssimas. Não é para o meu bico, de maneira nenhuma, né? Elas disputam com vinho, é verdade. Mas, por outro lado, também tem aquelas cachaças de carregação, né? Que o brasileiro, muito brasileiro, aí, antes de encarar o trabalho, né? Antes de encarar o serviço, vai lá no boteco e desliza uma para dentro, né? Essas cachaças são 50 centavos a dose, R$ 1. Essa é que vende, né? Oi? Não é? É aquela que você olha o copo assim, quando você coloca, chega a tal álcool assim. Serve para desinfetar alimento, né? Serve para lavar a mão, né? O negócio é pesado. Mas eu acho que essa coisa aí da ozonioterapia, né? Eu sou do tempo, no século passado, tinha um problema do buraco do ozônio, né? E ninguém sabia direito que o buraco do ozônio aumentava, e até descobriram que o ozônio não era o nome de um sujeito, né? Era uma combinação de oxigênio, né? Teve muita fofoca, teve muita treta. E hoje se usa a ozonioterapia, que é uma coisa ainda que a Cruzoé está abordando,
né, como uma terapia alternativa, inclusive, do tratamento do câncer. Mas não existe nada ainda de substancial, né, de definitivo, fica ainda como uma coisa, vamos botar entre aspas, experimental, né, para alguns tratamentos. Enfim, eu recomendo fortemente que as pessoas assinem a revista Cruzoé, né, para, inclusive, poder ajudar a pagar o meu régio salário, né, para dar o aumento para a Júlia, que cada vez trabalha mais. Né? Enfim, mas a cada número a Cruzoé está melhor. Não Pois é, perca. você estava falando aqui, aí eu fui buscar informação para ler direitinho. Eu confesso que eu sou meio Caxias com as informações, que eu acho que a gente tem que ser bem preciso, né? E aqui diz o seguinte, como é que se diz? Em relação à ozonioterapia, tem uma lei que é de 2017 que diz que é um procedimento de caráter complementar e somente poderá ser realizado por profissional de saúde de nível superior e precisará ser aplicado, tudo isso entre aspas, o que está na lei, e precisará ser aplicada com equipamentos devidamente regularizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a nossa Anvisa. Só que essa regulamentação ela contraria alguns pontos da lei e tem diversos posicionamentos contrários de entidades médicas no país. Então, é um assunto ainda controverso, a gente teve isso, e vai ter no início da semana, se eu não me engano, que foi esse caso, me faltou a memória se foi no início da semana ou no final da outra, e vai ter, sim, desdobramentos, principalmente para quem é da área de saúde, que é possível que a gente tenha algumas mudanças nos próximos dias. Não é não? Madureira, vou te agradecer de novo. Diga. A ozonioterapia é a cloroquina do Lula, entendeu? É por aí. É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, não é mesmo? Inclusive, até hoje tem gente que acredita na cloroquina. Então, assim, quando a gente está em posição de mandato, é muito perigoso. Qualquer tipo de Exato. medicação é só com supervisão médica, claro. Exato. É o que eu falei uma vez quando eu dei uma notícia sobre uma digital influencer. Minha gente, vocês que ficam se informando por internet, sempre pergunta, é verdade o que essa pessoa que eu nunca vi na vida, que está gravando esse vídeo, está me dizendo? Mesma coisa, pelo amor de Deus, não toma remédio sem ler bula. Na verdade, primeiro procura o médico. O médico passou o remédio, vai ler a bula. Ler é sempre bom. E depois toma o remédio. Não é não, Madureira? Olha, mas sabe quem escreve bula de remédio? Eu vou discordar de você, porque quem escreve bula de remédio não é médico, sabe o quê? É advogado. Se você lê bula de remédio, você não toma remédio nenhum, porque os advogados que escrevem a bula de remédio, eles tiram o laboratório, né, e o remédio da reta, absolutamente. Se você tomar uma aspirina e você, entendeu? E você tomar um tiro, entendeu? Isso aí está lá na bula. Então, o importante realmente é a orientação do profissional de saúde para que você realmente... Mas lebula, o meu médico já falou, o meu clínico já falou, não lebula não. Se você lebula, você não vai tomar remédio nenhum. Brigar comigo, eu leio tudo. Eu leio lá, contraindicação, eu leio o que fazer. Se tiver alergia, eu faço o quê? Enfim, Madureira, obrigada de novo. Boa sexta, bom final de semana. A gente volta na segunda contigo, não é isso? Na Já segunda, deixando estamos todo aqui. mundo avisado. Podem esperar a gente aí. A dupla dinâmica. Bom fim de semana para todos.